Agora vamos conversar sobre um outro tópico chamado estatística de ordem, que é um conceito que vem da estatística. Uma estatística, na realidade, sobre um conjunto de dados, nada mais é do que uma função nesse conjunto de dados. No caso da estatística de ordem, ela é uma função que é aplicada ao conjunto de dados e devolve um elemento. Tá? Exemplos de estatística de ordem seriam qual é o mínimo desse conjunto de dados, qual é o máximo, qual é a mediana. O mínimo é simples, é só olhar para o conjunto de dados e ver o elemento que tem menor valor. Tá? O máximo é o conceito espelho disso, um elemento de maior valor, e a mediana é o elemento que divide o conjunto de dados, o valor que divide o conjunto de dados ao meio, tá? Que pode ou não pertencer ao conjunto de dados. Nesse caso, pertence. Então, se fôssemos calcular o mínimo, o máximo e a mediana, acharíamos esses valores dentro desse conjunto de dados. Notem que esse conjunto de dados ele está ordenado. Então, fica muito fácil a gente detectar esses elementos simplesmente, às vezes, só olhando para os valores do conjunto de dados. Então, minha gente, calcular esses valores num conjunto de dados, na realidade, são casos específicos de algo mais genérico que se chama de estatística de ordem. Quando nós perguntamos qual é a caésima estatística de ordem, tá? Estatística ela é uma função sobre os dados que dá o elemento em determinada ordem, ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, até o enésimo. Então, a caésima estatística de ordem nada mais é do que o caésimo menor elemento de um conjunto de dados. Então, neste caso, nós teríamos a primeira estatística de ordem, que vai dar o mínimo desse conjunto de dados, que calculamos, nesse caso, o 4. A enésima estatística de ordem daria o elemento maior do conjunto de dados, que seria o 96. E a mediana seria calculado pela enésima sobre 2 sobre segunda estatística de ordem. Tá? É a estatística de ordem que está realmente no meio do conjunto de dados, neste exemplo utilizado. Bem, quando os dados estão ordenados, fica muito simples. Imagine que esses dados estariam no array, nós queremos calcular a caésima estatística de ordem, o array permite acesso direto a qualquer posição dele, e aí nós teríamos uma eficiência de um tempo constante para buscar essa estatística de ordem. O desafio maior surge quando o conjunto de dados não está ordenado. Então, achar a caésima estatística de ordem não pode ser feita mais em tempo constante. E aí vamos ver que abordagens temos para lidar com esse problema. A primeira ideia que surge seria, eu vou ordenar os dados, à medida que eu ordeno, eu consigo pegar quem está na caésima posição, se eu trabalho com estrutura de array. Tá? Ou então usar a técnica de busca linear para poder encontrar a caésima estatística de ordem. Tá? Então, imagine que estamos em um cenário em que o uso de memória extra não pode ser feito e aí nós ficamos com os recursos apenas dos algoritmos de ordenação por comparação. E aí nós temos um tempo n log de n. Tá? Se usarmos a técnica de busca linear, porque o array não está ordenado, nós conseguimos um tempo de n ao quadrado para poder buscar a caésima estatística de ordem. Embora a busca linear ela seja do tempo log de n, nós lembramos que a busca por uma estatística de ordem se for a menor, tudo bem, passamos apenas uma vez e pegamos o primeiro menor elemento. Tá? Se for o último, a enésima estatística de ordem, nós passamos uma vez e conseguimos pegar também. Mas se for qualquer uma outra intermediária, nós temos que rodar o algoritmo k vezes, a busca, a seleção k vezes, para poder encontrar a caésima estatística de ordem. E isso leva o algoritmo a ser quadrático. Mas nós podemos melhorar esse tempo. Tá? Basta fazer uso de outras técnicas que vamos mostrar aqui. A primeira técnica que não vai levar o algoritmo a ser mais eficiente, mas vai permitir resolver o problema da estatística de ordem para dados não ordenados, é usar sucessivas seleções de elementos dentro de um array. Tá? Então,
eu vou selecionar um elemento de um determinado conjunto de dados. Então, eu passo uma primeira iteração, isso leva tempo n, e aí eu consigo encontrar o menor elemento, que é o 4. Feito isso, eu posso, uma vez encontrada a primeira estatística de ordem, eu posso encontrar as demais também. Tá? Na segunda iteração, se eu passar de novo, eu vou varrer todo o conjunto de dados novamente, mas vou encontrar o 15, o segundo menor elemento. Se eu rodar essa ideia de novo, e por aí vai, na enésima iteração, eu vou gastar aqui, sempre a cada iteração, da ordem de n, para poder encontrar um determinado elemento. Então, se eu quero encontrar a caésima estatística de ordem, eu simplesmente preciso rodar esse procedimento de selecionar quem é o menor k vezes. Tá? Notem que esse laço daqui é justamente a ideia de selecionar que é usado no algoritmo do Selection Sort. Então, a ideia do Selection Sort ela é adequada para poder ser aplicada ao problema do cálculo da estatística de ordem também. Tá? Então, se eu rodo a primeira vez, a seleção, o laço de seleção, eu tenho a primeira estatística de ordem. Se eu rodo a segunda vez, certo? Eu tenho a segunda estatística de ordem. Lembrando que, na primeira vez, eu simplesmente varro todos, certo? Comparando os elementos que eu estou varrendo com o indexado com o mínimo. E aí, se for menor, eu atualizo a posição do mínimo. Para achar da segunda estatística em diante, eu simplesmente deveria procurar um que seja menor do que a posição do mínimo, mas que seja maior do que a primeira estatística, ou seja, a estatística anteriormente encontrada à estatística que eu quero. Tá? E por aí, isso seria só uma questão de adaptação do algoritmo para poder ele receber um parâmetro a mais, que seria a estatística calculada na iteração anterior. E aí ele seria capaz de, em tempo de n, buscar a próxima estatística de ordem. Tá? E isso faz esse algoritmo ele ser do tempo quadrático, tá certo? Mais adequado para resolver o problema do cálculo da estatística de ordem quando os dados não estão ordenados. A outra ideia que traz um ganho significante no cálculo da estatística de ordem, tá, é usar a ideia do quicksort para selecionar uma estatística de ordem. Tá? Mas vejam, o quicksort ele ordena. Aqui nós não vamos ordenar a entrada completamente, mas vamos aplicar a ideia do quicksort. Relembrando que a ideia do quicksort é baseada num pivô, em que escolhe-se um pivô, move-se o pivô para a posição definitiva e gera-se duas partições no array. O quicksort é aplicado recursivamente nessas duas partições, antes e depois do pivô. Tá? Vamos usar uma ideia parecida aqui. Imagine, o procedimento de particionar que é usado pelo quicksort, ele tem complexidade n, que ele vai varrendo o array, adota um como pivô e coloca o pivô na posição correta e gera duas partições do array. Neste caso daqui, o algoritmo adotaria o 25 como pivô e depois de executar, ele traria o pivô para a terceira posição, deixaria todos aqui menores do que o pivô, todos maiores do que o pivô. Não necessariamente essas partições estariam ordenadas. Então, na primeira execução, ele deixa o pivô na posição 3, certo? Mas o partition ele tem complexidade de n. Ora, se o pivô está na posição 3, definitiva, a posição que o pivô fica já dá a estatística de ordem do pivô, que no caso seria a terceira estatística de ordem. Se eu fosse buscar com a terceira estatística de ordem nesse conjunto de dados usando essa ideia, eu só precisaria executar o partition uma vez e aí eu já teria a terceira estatística de ordem. Tá? Notem que se eu quisesse aí a primeira ou a segunda estatística de ordem, certo? Eu continuaria executando esse mesmo algoritmo, tá? Na primeira partição. Se a estatística de ordem que eu busco for maior, eu continuo executando o mesmo algoritmo na segunda partição. Ou seja, o quicksort ele chamaria ordenar na partição da esquerda e ordenar na partição da direita. Mas o quick selection
eu vou usar a ideia do quicksort simplesmente para selecionar. Ele vai aplicar recursivamente ou na metade da esquerda ou na metade da direita, ou seja, uma vez só. Isso vai depender da estatística de ordem que você está buscando. Se ela cai aqui depois do pivô, você busca na metade da direita, caso contrário, você busca na metade da esquerda. Tá? Então vejam que interessante. A posição do pivô, o algoritmo ele vai, na realidade, depender da escolha de um bom pivô ou não. Se você escolhe um pivô que ele fica aqui pelo começo, você vai ter que aplicar recursivamente o Quick Selection, certo? Na partição restante. Então, se o pivô fica em uma posição, você tem a aplicação recursiva apenas uma vez, tá? Na entrada diminuída de 1. Se o pivô ficasse na primeira ou na última posição, aí você aplicaria. Essa relação de recorrência vai levar o tempo desse algoritmo no pior caso, tá? Se o pivô escolhido ele sempre cai mais ou menos na metade, o Quick Selection ele aplica novamente, recursivamente, com a entrada dividida pela metade e gasta um tempo n. Se formos resolver essas relações de recorrência, a primeira só vai pelo método da árvore de recursão, a segunda pode ser também pelo método mestre, nós teríamos aí um tempo quadrático no primeiro caso e um tempo linear no segundo caso, sem usar memória extra, tá certo? Então, vejam que a ideia de usar o partition do quicksort para selecionar um elemento, tá? Origina o algoritmo chamado de Quick Selection e ele é super eficiente para poder calcular essas estatísticas de ordem. Obviamente, isso depende da escolha do pivô, mas como foi visto no quicksort, você pode em tempo linear ter um método para escolher um bom pivô, certo? Que pode ser pelo quicksort mediana de 3, que pode ser também uma abordagem randômica de se selecionar um pivô e por aí vai. Mas é possível sim utilizar as mesmas técnicas do quicksort para garantir um bom pivô para o algoritmo do Quick Selection.